De Circo ao Vivo. Esse é o episódio número 24 já, que é a série onde eu trago artistas incríveis para falar sobre a vida, o universo, o espetáculo e tudo mais. E hoje a gente está aqui com a Carol, do Circo no Ato. Galera. Bem-vinda. Muito obrigada, E adorei o convite. massa. Então, uma coisa que normalmente eu começo perguntando como é a sua história, como você descobriu o circo, o que te levou para esse caminho. Você também teve muita coisa, muita relação com o teatro, né? Você pode contar um pouco para a galera que não te conhece também? Sim, eu comecei a fazer teatro cedo. Comecei a fazer teatro em escola, nesse ambiente. Eu cheguei a me formar em teatro, fiz um tempo no Rio. E eu estava muito no campo do teatro. E em um dado momento eu estava já meio... Não sei, tinha alguma coisa dentro do teatro que tinha se esgotado. E eu queria começar alguma coisa nova. E na época estava começando a ter... Era a formação da primeira turma do Profac, no Crescer e Uhum. Viver. E aí eu falei, será que é isso, sabe? Vou tentar. Eu vi uma palestra do Júnior na época, no Parque Lage, num ambiente totalmente outro, assim. E eu fiquei, meio curiosa com a instituição, com esse campo do circo. Achei bonita a forma que ele defendia e falava o circo. E aí eu fui fazer a prova do Crescer e Viver, assim, para entrar no Profac, muito numa perspectiva que eu iria levar isso muito para o teatro. Mas, fui totalmente engolida, assim. Arrebatada, né? Tudo pelo circo e tenho muita gratidão disso, assim, porque eu acho que o circo me deu muitas oportunidades, muitas experiências que foram fundamentais para me constituir enquanto pessoa, assim. E aí, como foi isso? Quando você viu a palestra do... Tipo, tava abrindo o Profac, você falou, vou entrar na primeira turma e ver qual é. E aí, acabou acontecendo da formação da companhia, né? Pra quem não sabe que o Circo no Ato se formou lá no Profac e tal. Não Crescer e Viver. É, enfim. E a gente conversou um pouco de trazer as coisas das viagens do Circo no Ato, que tem várias coisas, assim, para vários lugares, várias experiências. E você estava me contando que tem uma diferença, né, de viagens, tipo, a trabalho e projetos. Enfim, que os projetos também são a trabalho, mas que tem um outro viés. Aí acho que seria É, legal a gente bater um papo sobre isso. a gente sempre cuidou de algum lugar que era uma outra viagem que a gente queria fazer pela experiência, assim, porque a ida para a Europa, o palco, todos esses trabalhos têm uma relação de sustentabilidade da empresa mesmo, né, da companhia enquanto pagar as contas e sei lá o quê, mas tinham outras oportunidades que a gente queria viver. E a gente sempre, sei lá, montava a viagem. Primeira simulação que a gente fez na Europa, montamos toda a viagem e a gente assim, não, no final vamos dar um bônus pra gente, vamos fazer uma ida, porque foi a primeira vez que a gente foi pra Palestina. Então a gente sempre tentou cuidar desses lugares, assim. E eu acho que de forma geral o Circo no Ato sempre ocupou outros lugares, assim. O primeiro projeto que a gente faz no Rio, a gente circulou, a gente não se, fez 10 apresentações e todas em territórios que não era comum de se fazer apresentação, assim, ou que não era a primeira escolha. Então, nisso mais como um campo de circulação, assim, mas eu acho que o projeto também é como ocupar outros lugares com o nosso fazer, né? Propiciar como a companhia outras experiências. Eu acho que isso amadureceu muito a gente. E um monte de vivências muito bonitas, assim. Por isso E que a aí, gente sempre como, dava uma separada. e aí, como foi isso na Palestina? Vocês já tinham contato da galera dos Palhaços em Rebeldia por lá? Isso. Como se deu todo esse processo de decidir, não, a gente vai pra Palestina e não pra outros lugares? Tipo, eu sei, Foi, vocês já estavam perto na Europa, mas assim... foi muito doido, assim. A gente conhece o Ivan desde antes de formar o Circo no Ato, né? A gente conheceu o Ivan, que é o diretor, o porta-voz do Palhaço em Rebeldia. A gente conhecia ele, a gente sempre teve uma relação próxima, ele sempre acompanhou o caminho do Circo no Ato. E em 2015, eu acho, foi em 2015, 2016, a gente fez uma ida, que fui eu e o Mário, a gente foi para o MST em um projeto de Palhaço em Rebeldia, e eu acho que isso de alguma forma já estreitou mais a relação com o Ivan.
Aí a gente estava montando a circulação da Europa, eu lembro exatamente desse dia, assim. A gente estava desenhando a circulação, depois a gente vai para aqui, taranã, taranã, o Ivan perguntou até quando vocês são da Europa? Eu falei, a gente está ficando até o início de setembro. E era a previsão mesmo. A gente está ficando até o início de setembro, o Ivan falou assim, vocês não querem ir para Palestina depois? Aí eu falei assim, tipo, uou, tipo, como assim? Sabe? Eu falei, não sei, eu tenho que falar com ele, sabe? Eu lembro que eu cheguei no ensaio, a gente ensaiava até lá embaixo da função. Falei, gente, o Ivan perguntou se a gente não quer ir na Palestina. Aí ficou todo mundo, quer? Aí a gente decidiu, então foi um pouco do Ivan estar acompanhando a nossa trajetória, assim, e ele surgiu que a gente já tá acho que em Barcelona, a gente estava na Espanha para sair para lá, não estou lembrando muito bem, mas ele falou, bom, a gente vai sair esse dia, vamos lá. E aí a gente foi. E o projeto lá é muito estruturado, né? O festival na Palestina já tem muitos anos. Então eles conseguem, foi uma ótima forma de entrar, porque eles conseguem dar uma super assistência para receber, a coisa já está bem construída lá, as pessoas são fortes e tal. E aí foi isso. A gente já namorava esse projeto, na verdade, há muito tempo, porque a primeira palestra que o Ivan deu no Crescer e Viver, ele fala do projeto da Palestina, e ficou todo mundo assim, eu quero ir para a Palestina um dia, quero viver esse projeto lá. Caraca, que massa, né? Eu nem imagino muito como é a parada, assim. Quais são as diferenças do... Porque tem um circo no ato, um circo no ato, ó. Tem uma escola de circo social lá também, né? Tem. E aí, o que você sentiu de diferente da escola de circo por lá e do trabalho de circo social que existe aqui, em termos de... É, a nossa experiência dentro da escola de circular, ela foi uma apresentação e a gente as duas vezes ficou alguns dias na casa de uma galera que é dessa escola, assim. O projeto lá, ele é muito estruturado, ele é ele é muito estruturado como crescer e viver de alguma forma estruturada. Assim, eu acho que tem algum enfrentamento de questões, que é você estar lidando com crianças que convivem com um nível de agressividade, que convivem com uma situação muito particular, vamos colocar assim. Nos dois ambientes, ela é presente, assim. Especificamente a escola de circo social, ela tem muito estrutura, ela tem muita ajuda da Europa, muito apoio da Europa, assim. A gente teve lugares que a gente já foi com o projeto mesmo, fazer apresentações, que aí a gente sentia uma estrutura mais, uma situação mais delicada, assim. A última vez que a gente foi, por exemplo, a gente deu umas aulas no Aida Camp, que é um campo de refugiados lá da Palestina, que então o pessoal do Palhaço Rebeldia, que a gente de alguma forma faz parte, está começando um projeto de circo social lá. E lá é bem embrionário. A gente deu aula para as crianças, a gente tinha que lidar com conflitos, a agressividade era uma coisa que estava presente em muitos momentos, assim. Mas eu não, pela minha lembrança, pela minha experiência, até dando aula no circo social, é uma coisa que são crianças em situações delicadas, sabe? Então, tem muitos lugares em comum, para mim, assim, falando pelo que eu senti, assim, tem muitos lugares parecidos, assim. Eu ia logo depois te perguntar das coisas que você achava que se encontravam, né? Porque tem algum lugar do aspecto humano que está presente sempre, né? Sempre. A ingenuidade da criança é incrível, né? Mesmo numa situação muito difícil, assim. Eu acredito que lá deve ser ainda mais difícil do que aqui no Brasil, né? Eu acho que são situações diferentes, assim, né? É difícil, é uma situação muito absurda que a gente da Palestina, porque é uma nação que está sendo massacrada e esmagada, né? As nossas situações do Brasil, eu acho que passam por outros lugares, mas a gente, bem no início do Circunato, rolou um projeto muito doideira que durou muito pouco, que a gente foi dar umas aulas no Cerro Corá. A gente foi montar um projeto que a gente até chamou na época de Circo no Ato Social, que não deu certo, assim, a gente não tinha nem um ano de companhia, e a gente ficou no Cerro Corá, que é uma comunidade ali perto do Cosme Velho, a gente ficou dando aula de circo numa quadra lá.
Aham. Cara, as questões da comunidade, os conflitos, as situações que essas crianças traziam pra gente, elas eram muito carregadas. Elas eram muito. Eu lembro da gente sentando pós-aula e, tipo, e debatendo se a gente tinha. Se a gente tinha recurso para lidar com algumas coisas, assim, porque a gente estava, sei lá, no segundo ano do Profac, isso deve ter sido uns 7 anos atrás, 6, 7 anos atrás, a gente tinha vivido muito menos Uau. coisa, e aí, Sim. então, eu acho que a gente também tem situações bem complicadas no Brasil, assim, e eu acho que a coisa até tá cada vez se acirrando mais, mas são situações diferentes, assim. São, são muitas injustiças, né, que estão espalhadas Sim. por aí. Não, sem dúvida, eu não queria minimizar a situação Não, daqui. claro. Só imaginava que fosse uma coisa mais difícil pela questão do conflito, enfim, de todo o conflito do país em si, né, e das zonas de guerra, mas a gente É, também tem assim, nossas zonas de guerra aqui, é, elas só não são chamadas assim. eu acho que sim, a questão palestina ela é muito complicada, ela é muito injusta, né? Você tá, tipo, cercado, eles estão no campo de refugiados há muitos anos, né? Então, e era para ser uma coisa provisória que se tornou eterna, Uhum, né? Tipo, sim. tem uma coisa lá que tem famílias que guardam até hoje a chave, porque na verdade eles fecharam a casa deles com a ideia de Hum, retornar um dia. E não, porque quando a ONU tira as famílias para colocar nos campos de refugiados, eles estavam sendo exterminados pelo aham. exército israelense. Então eles meio que tiram para colocar no campo de refugiados e falam assim, é provisório. Né? A promessa que era dada era que era provisório. Então essas famílias, um dos símbolos é uma chave, porque são as chaves dessas Uau. casas. Assim. Então é uma situação. É uma situação muito, muito triste, assim. Tipo, mas Caraca, é super mas é um forte. povo muito bonito, é um povo muito receptivo, tem as suas questões internas, a situação interna da Palestina também é complicada em termos de governo, estruturação, mas é um povo muito receptivo, a gente sempre se sentiu muito acolhido lá, as duas E vezes que a aí, gente foi. mas, mas. E aí, como foi o processo na Turquia? Que era outro episódio, outra parada, né? Nada, Era tipo, totalmente outra parada, porque nada a a ver uma coisa com a Turquia, outra. o que aconteceu? Quando a gente desenhou a viagem do ano passado, o que acabou rolando é que a gente estourava o tempo que a gente tinha de visto. Como brasileiro, a gente podia ficar 3 meses e a gente tinha que sair da União Europeia, assim, mais especificamente do tratado lá de Schengen. Então a gente começou aqui para que lugares que a gente pode ir e também começamos a dar uma olhada em projeto. E Uhum. aí, nisso, me indicaram pra gente esse projeto em Mardin, na Turquia. Mardin é uma cidade que convivem os curdos, árabes e turcos, assim, que são eles têm conflitos e naquele lugar eles conseguem levar uma vida mais sem tantos conflitos, diríamos assim. E e aí a gente descobriu que ia ter um. Eu entrei quando a gente sabia que tinha que sair da Europa, uma hora indicam pra gente. Até a Denise, que tinha feito um projeto, inclusive, na Turquia, ela indica pra gente, pô, esse projeto é muito legal, todo mundo fala muito bem. Eu mandei um e-mail para ela, para a diretora do projeto, falando, apresentando o Circunato, falando, olha, a gente já fez isso, a gente tinha desejo de estar junto, tarana. Ela falou, em agosto tem um festival. Seria muito legal se vocês fizessem um processo de criação com as crianças e participassem do festival. E aí a gente conseguiu acertar as coisas e fomos. E foi muito legal, uma cidade toda de pedra, Ai, uma que coisa assim, demais. super em outro mundo, assim, tipo, foi muito, muito legal. E lá a gente foi tem 3 escolas, espaços da escola de circo, e a gente ficou, o meu grupo, que na verdade era eu, o Ico e a Nath, a gente ficou em uma escola que a gente estava a 60 metros da fronteira com a Síria. Assim, e tipo, Uhum. e lá as crianças tinham uma carga também bem pesada. Bem pesada. Tinha muito refugiado sírio, como as crianças, muitas eram refugiadas sírias e tinha era bem entender, se comunicar. Até porque a gente tinha essa questão da comunicação, né? Ninguém fala árabe nem turco. Então Pode era crer. tipo, era muitos recursos, assim. Mas acho que a gente conseguiu construir uma relação legal.
galera lá. E a galera não falava inglês, ou algumas pessoas falavam, como era? As crianças, basicamente, as crianças, a maior parte não falavam, tinha umas um pouco mais velhas que sim, que falavam inglês. O que tinha o projeto tinha alguma estrutura, então eles tentavam deixar um tradutor com a gente, quando a gente Uhum. estava dando aula, mas rolou muito de, tipo, o tradutor ter que ajudar outra galera e a gente, tipo, trabalhar na base do código, né? Tipo, olha, Sim. levantar, vamos, sabe? O bom é que é tipo acrobacia, corpo, né? Então era meio Total. reproduzindo, assim. Mas às vezes eles começavam a brigar entre eles e a gente ficava assim, tipo, meu Deus, de que, O que que a gente faz, né? que Tipo, está e acontecendo? agora? A gente ficou uma hora, a gente aprendeu umas palavras-chave, assim, tipo, crianças, olha aqui, e tarana, e eles ficavam muito surpresos quando eles viam a gente falando turco, né? Aí eles olhavam assim, aí era ótimo, que era a melhor forma de chamar a atenção, assim, pela surpresa da gente ter aprendido turco pra eles, meio magicamente, assim. Mas era uma palavra. Aham. Pô, massa. Eu acho que antes da gente pegar o avião de volta pro Brasil, a gente podia falar um pouco do processo lá nos festivais da Europa também, para até se alguém estiver trabalhando numa companhia por aqui, algumas pessoas têm interesse em se inserir nos festivais por lá. O que que você diria para uma pessoa que quer começar a se apresentar também num circuito fora do Brasil, que já Uhum. tem um trabalho legal desenvolvido por aqui, já se apresentou bastante aqui? Por onde a pessoa começa, assim, né? Qual que é o primeiro passo para poder se conectar com os circuitos da Europa, por exemplo? Que a gente sabe que tem muito mais estrutura lá, né? Em termos de Não, facilidade de você trabalhar, ganhar mais, enfim. não, é muito diferente. Realmente, na Europa você vê um mercado. Você consegue entender essa ideia do mercado para o circo, porque eu acho que Uhum. existe um movimento muito lindo no Brasil, mas assim, se mover muito no Brasil, pelo menos pela nossa experiência de companhia grande, foi possível pelo palco. Na Sim. Europa já é muito, tem outras possibilidades que você consegue fazer para fazer esse circuito. Depende muito de que tipo de área você tá. Se você vai como artista individual, se você vai como companhia, você vai atingir nichos de mercados diferentes, diríamos. Mas tem muito espaço. A nossa experiência com a Circo no Ato, que a gente foi muito bem recebido, todas as vezes que a gente foi, foram duas circulações longas, assim. E eu acho que se a companhia tem muitos editais, eles abrem editais, as convocatórias são Uhum. muito públicas. Isso para além de falar com amigo, né? Um método para circular, para mim pelo menos, é tipo, falar com amigo, tem que ir para tal lugar. Quem eu sei que mora perto, conhece alguém que conhece, e vai Uhum. falando, falando, falando e chega nos lugares, assim. Para artista individual, então, aí tem um monte de convocatória, tem muita residência. A primeira entrada do Circo no Ato na Europa foi uma residência. A gente, logo Uhum. depois que a gente se forma no Crescer, a gente faz uma residência em Barcelona, na Central do Cirque, que é um espaço incrível, Sensacional. incrível. E aí a gente começa a abrir algumas possibilidades lá por causa dessa primeira residência, assim. Então, eu acho que tanto para companhias quanto para artistas individuais, dá uma pesquisada em residências para uma primeira entrada pode ser uma boa. Quem já tem um trabalho mais consolidado tem sites para se inscrever. Ou a Catalunha, o material deles é. Eu sei mais da Espanha porque a gente meio que se divide em países, assim, para fazer a produção, mas, assim, a Uhum. Catalunha, eles têm a PCC, que é uma organização de circo, e lá eles têm uma lista com um e-mail de todos os festivais de circo, todos os festivais que recebem circo. Não é só de circo. Às vezes tem um festival de artes cênicas que também vai ter um pedaço para circo. Pode crer. Sim. E aí você tem um e-mail, às vezes tem telefone, você manda um e-mail, tipo, apresentando a sua proposta, eles sempre respondem, são muito atenciosos. Várias vezes é uma convocatória aberta e eles vão avisar que é uma convocatória aberta. E Uhum. também é uma coisa que se vai construindo, né? A primeira ida foi muito no escuro, a segunda a gente já tinha mais umas articulações, a terceira já estava, tipo, bem mais fácil. A gente tinha uma circulação que
Acho que como tudo acabou mudando esse ano, né? E que Sim. foi, tipo, bem mais fácil de levantar. A gente, no início do ano, já tava com ela bem levantada, assim. Então, é uma construção, você vai construindo um lugar. Mas eu acho que... Eu Sim. sempre, com todo mundo que eu encontro na convenção, eu fiquei conversando muito sobre isso. Falei, gente, tenta, porque tem um espaço, é uma forma de construir uma sustentabilidade para a empresa, para a empresa, digo, a companhia enquanto empresa, né? Sim, E, sim. e você fica de cara com a estrutura dos festivais lá. É outro rolê, assim, em É, termos quase de... outro mundo, né? Se você compara com aqui, mas eu acho que tem muito a ver com o grau de maturidade da sociedade em termos de valorização da cultura mesmo, né? Aqui a gente ainda está nos primeiros estágios, engatinhando, mostrando para as pessoas que cultura importa, sabe? Tipo, Tem uma relação com eles, têm mais grana, não tem, sim. acho que tem uma... Então, são outros momentos, assim, mas uma coisa que eu achava legal de ver lá, que tem uma construção que ela é muito de rede, sabe? Que são Uhum. pessoas que fizeram circo, que começam a montar os seus festivais pequenininhos, e aí começam a um entrar em contato com o outro, então rolou muito da gente, a Itália rolava muito isso, né? A gente ia fazer um festival em um lugar, e aí o cara já conhecia um cara que tinha um festival ali pertinho, aí já Pode dividia crer. a passagem, aí já dava uma renegociada no cachê. Então, isso que eu acho que é essa coisa de que eles têm no mercado, você consegue ir construindo a viagem, assim. Enquanto, pelo menos a nossa experiência como circunato aqui era participar de um festival, pum, vai lá, bate e volta. E isso se torna muito Aham. caro. Tipo, isso se torna meio insustentável, porque todas as nossas distâncias são longas, né? Então, Sim. Rio-São Paulo, que a gente brinca que é do lado, porra, sabe? Tipo, não é tão do lado assim. Sim. Não, e ainda mais que são 8 passagens, né? Não São, são pô, 3, tipo isso. o São, palco eram então, 9, né? então, Que eram é 7 em muita cena e gente, tinha né? luz e som, né? Uhum. Eram 9. Caraca. Tipo, olha, também a primeira coisa que escreveu no palco, a gente falou assim, ih, cara, será que esse bonde todo, será que a gente passa? É, pra quem não sabe, o palco é o palco giratório, né? Que é acho que um dos Ele é maiores projetos do Sesc, né? De circulação pelo Brasil inteiro, praticamente. Acho que todos os estados, né? todos os estados. Inclusive, a seleção, eles tentam pegar companhias de todos os estados. Isso é muito legal. Ah, que demais. E por muitos anos não tinha o circo enquanto circo. O circo estava meio como... Ele tinha alguma coisa pontual. E eu acho que, se eu não me engano, no ano que a gente fez, que foi 2018, começou a ser proporcional. Eles iam pegar o mesmo número de espetáculos de dança, o mesmo número de espetáculos de teatro e o Hum, mesmo número de espetáculos de circo. Isso é muito bom pra gente, né? Porque começa a garantir um lugar nessa construção do circo. E tal. sim, total. E aí, como foi com essa parada do coronavírus que parou tudo? Vocês já estavam com as passagens, com as coisas todas Não, marcadas e... Ah, uau, não melhor, tinha né? comprado. A gente ainda não tinha comprado. A gente estava. Eu acho que nosso plano. Tinha algumas coisas que estavam em aberto, então a gente ainda não tinha resolvido comprar. Nosso, e foi em março, né? Então Uhum. a gente devia, se as coisas se mantivessem normais, a gente provavelmente iria começar a fazer as compras. Mas acabamos, mas acabou o mundo ficando confuso, né? Aí a gente ficou se Sim. arrastando, se arrastando, se arrastando, cada vez um ligava falando e a gente foi aceitando. A Europa até, eles vão ter algum tipo de festival, eles querem cuidar desse lugar, mesmo nessa situação, mas sem companhias estrangeiras, Uhum. só em espaço ao ar livre, coisas bem pontuais, né, no que eles estão chamando desse novo normal, né? Que a gente Sim. tá vivendo. É, e também assim, lá eles estão num estágio diferente do vírus e tal, né? Já tá reabrindo várias paradas. E apesar daqui já tá reabrindo, a gente tá bem mais crítico, na verdade, né? Em Nossa, termos de número gente, de casos e tal. tá tenso. E aí, como vocês não estão ensaiando, mas como é que Não. é isso? Você continua treinando, tipo... Eu Porque... continuo treinando. Se eu não estivesse treinando, eu já tava maluca. Assim, eu não sei como é que a Aham. galera tá levando, mas o que me segura é tá treinando, assim.
porque Mas aí é foda porque não dá pra treinar as coisas coletivas, né? Você tá treinando é mais condicionamento, parada, essas paradas, paradas. condicionamento Sim. físico, preparação e parada, né? Tem uma coisa que é meio louca, que eu acho que agora a gente já tá tipo 3 meses em quarentena, né? Eu acho que a gente Uhum. nunca ficou, nesses 7, 8 anos, a gente nunca ficou tanto tempo afastado, assim, tipo, pensando no Pode coletivo crer. todo. É claro que algumas pessoas já partiram, já construíram outras histórias, mas eu acho que como coletivo todo a gente nunca ficou tanto tempo afastado. A gente fez algumas coisas, a gente fez um trabalho, tá se mantendo dialogando, mas tem algum lugar que também é dar um espaço para se olhar enquanto indivíduo, assim, eu imagino, assim. Uhum. A gente está tentando cuidar da coisa, mas também não estamos forçando a barra, assim. De, tipo, vamos ficar se encontrando online para treinar junto. Tá cada um também tendo as suas próprias vivências mais individualmente. O que eu acho que depois de. A gente fez 7 anos esse ano, né? Depois de 7 anos também é saudável, assim, né? Já que é Sim. o que tá, vamos jogar junto, né? Vamos sentar. É, não tem jeito, Vamos né? De junto. se zangar com as paradas que não dá pra gente controlar, É. sabe? Mas você Mas eu já tô tem morrendo de alguma saudade de treinar portagem, essas coisas. você já tem alguma perspectiva de quando vocês voltam a treinar e tal, ou vocês estão esperando um pouco mais pra começar a pensar nisso? Cara, a gente não tem muita perspectiva porque a gente treina na função progresso, né? E chegar na função significa muita gente pegar transporte público, tem uma galera que está Uhum. morando longe, então significa se expor a um ponto que eu acho que a gente não tá afim, sabe? Tipo, a Sim, gente não tá total. afim, a gente não acha que quer jogar junto, então a gente tá. Eu acho que na minha sensação que a gente tá cada semana é uma semana, sabe? Cada semana a Sim. gente entende o que acontece, em que pé estamos nessa semana. A gente teve uma semana que a gente realmente deu uma conversada e atualizada que foi meio que oficializando o cancelamento da circulação, assim. Tipo, Sim. porque as coisas começaram a ser canceladas, ou a Europa tá fechada pro Brasil, então a gente falou, cara, é isso, a gente não vai rolar. Tudo bem, sabe? Mas sem muitos planos, assim, cada semana uma semana, assim. Agora a gente vai fazer um trabalho, semana que vem a gente faz um trabalho para o Doutores, porque a gente está no projeto desse ano do Plateias Hospitalares, e ele estava sendo Legal. cancelado, uma dada hora eles decidem que eles vão produzir algum material que os próprios enfermeiros vão disponibilizar para os pacientes. E aí a gente, semana que vem, a gente está fazendo esse pedaço nosso. Massa. Pô, eu fiquei curioso numa coisa também que eu tava pensando ontem por onde que a gente ia nesse papo, né, e tal. E aí eu fiquei pensando se as decisões do Circo no Ato são todas horizontais e, tipo, eu lembro que a gente conversou sobre isso talvez uma vez, sobre o processo de decidir, né? Porque se você tá em 3 pessoas, não é tão difícil assim decidir. Mas em 8, tipo, eu fiquei pensando se vocês seguiam mais um caminho da democracia ou do consenso. Consenso. Aham, Consenso. Isso leva horas, horas, horas. Já sim. teve momentos que a gente estava debatendo e alguém virava, por favor, vamos votar, sabe? E a gente, Total, é, não, porque. não, não vamos votar. Consenso, consenso. É, eu acho que tem uma relação do consenso que diz respeito ao coletivo, né? Que é que segurança que você precisa que eu te ofereça para você entrar nessa comigo, sabe? Uhum, Então, sempre foi uma procura nossa, assim, tentar ser a coisa no consenso. É claro que tem momentos que isso é difícil, é claro que tem momentos que tem pessoas que desistem de bater o pé. Isso demanda ceder muito, 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 sim. sabe? Mas a nossa tentativa, diríamos, para onde a gente caminha, é sempre no consenso. Eu acho que a gente uma vez votou e foi alguma coisa muito boba e que estava todo mundo exausto. Foi nesses esquemas meio de circulação. Então a gente estava assim, Uhum, porra, decide aí. Tava quase um decide por mim, sabe? Eu não querendo debater e ter argumentos. E aí a gente. Mas isso foi uma coisa muito do início do grupo, de que a gente ia ser consenso, que a coisa iria ser horizontal. Isso tinha até uma relação com a parte financeira do grupo, de que todo mundo ia receber igual.
Então, sempre foi essa nossa utopia, ambição de sempre conseguir chegar a um consenso. Mas dá muito trabalho. Mas Sim, eu acho demora muito que mais, né? Mas eu acho que. vale a Desculpa pena, te. porque você entra no risco junto, sabe? Tipo, Uhum. topamos juntos, assim, de alguma forma. É, eu acho que todo mundo fica mais contemplado, né? Do que a. Talvez você já tenha assistido o Circo Democrático da Bélgica, aquele Aham. espetáculo, A gente que foi falar com mostra. eles, lá, com uma parte deles Ah, lá na Holanda, o ano passado. massa! Ah, no castelo lá? Ou no... Que a Num, galera treina num num, castelo, uma coisa Não, assim, mas né? não era no castelo. Era na casa do Brahms, eu acho. Ai, deixa eu esquecer o nome Aham. deles. E era uma casa que morava mó galera, assim. Tinha um puta de um galpão. Inclusive, o festival era na casa deles, Uau, que massa! que era muito legal. Mas fala, te Então, cortei. no espetáculo eles falam que é isso, né? Na democracia sempre tem alguém que tá infeliz, saca? E no consenso dá bem mais trabalho. Eu tô ligado que as escolas Waldorf também tem, tipo, é, assembleias de 3 horas, saca? Pra decidir as paradas. E eu fico pensando se tem como a gente chegar num consenso em grandes sociedades de milhões de pessoas. Cara, Mas talvez seja é. utópico demais. Talvez faça mais sentido dividir em pequenas É, o Rafa tá até me células, né? salvando. O Rafa tá até me salvando. Era a casa do Gabi. Obrigada, Rafa. Aham. Rafa que O fez Rafa essa falou produção. antes também que o palco giratório, eu deixei para ler depois e a gente engatilhou em outras coisas, mas que o palco giratório é o maior projeto de circulação da América Latina. Ah, Para quem vamos não botar conhece, isso. vale muito a pena ver o trabalho do Sesc em relação ao circo. É bem legal. Mas Assim, essa, falei, falei. essa sua pergunta é muito linda, né? Para mim, eu acho que uma das viagens de ser coletivo é se questionar sobre isso, né? Quando você se coloca nessa construção coletiva e você vê as questões que são, sei lá, a gente no início do Circunato a gente tinha reuniões de 12 horas. Uma Uau! coisa assim, que no final tava todo na casa do Rafa. A casa do Rafa sempre é a sede. E aí a gente, tipo, tá todo mundo deitado, destruído, assim, né? Porque é de reuniões de horas, assim, a gente. Tanto que quando a gente começou a ter umas reuniões de 2 horas, assim, a gente se olhava, nossa, já acabou a reunião? A gente falou tudo? Tá tudo bem? Sabe? Que a gente foi pelo menos aprender a aumentar a velocidade nas reuniões, a gente aprendeu. Então vamos que vamos. Mas tomara que seja possível, né? Assim, não sei se eu fico, não sei se é utopia também, mas eu fico acreditando que pode ser possível. Espero profundamente que a gente consiga tomar algumas decisões mais justas, né? Porque, na verdade, a nossa democracia atual, poxa, ela não respeita muita gente, né? Aí eu acho que a gente já extrapolou muitos limites, assim. Uhum. Então, que seja possível. Então, o E Mário tá o sacaneando Mário... que tem reunião de 10 que ainda tem horas. reunião de 10 horas. Não, é muito engraçado para mim pensar em reuniões longas, porque eu trabalho tudo no remoto, né? E agora, tipo, agora eu tô lançando cursos em parcerias com outras pessoas e tal. E aí, várias vezes a pessoa me fala assim: "Ah, vamos fazer uma ligação para conversar um pouco mais". E eu sempre tento o máximo possível evitar ligações. Porque Uhum. tem a teoria de que dá para você resolver quase todas as questões com 10 áudios no WhatsApp no máximo. Então, Ah, assim, às é? vezes a Isso gente é uma faz teoria? ligação. Não, tipo, é uma teoria de um cara que eu acompanho e que eu adotei pra minha vida. É. Tipo, aí às vezes a gente faz uma ligação quando a gente precisa, assim, tipo. Porque tem algumas coisas que realmente é mais fácil na comunicação síncrona, né? Mas eu me dou muito bem com a coisa assíncrona, saca? Uhum. Porque, tipo, eu sinto que às vezes colocar um bloco de 1 hora ou de 2 horas no meio da tarde ou no meio da manhã me corta vários outros processos criativos. Tipo, sei lá, agora à tarde eu tenho papos de circo ao vivo. E aí eu sei que vai ter a live, e aí eu não faço, tipo, eu não marco nenhuma outra coisa importante para esse período, saca? Uhum. Tipo, de trabalhos e tal. É... Enfim, aí é uma viagem para mim pensar As numa reunião reuniões são longa, longas. saca? Eu tenho muitas. As nossas reuniões virtuais, elas são bem mais curtas, assim. Uhum. Incomparáveis, assim. Porque tem, acho que, uma coisa de. A gente não é muito tecnológico, assim. Sei lá, sabe? Não é um dom das pessoas do Circo no Ato, eu acho, ser super tecnológico. Então eu acho que a gente fica. Eu, pelo menos, eu fico de saco cheio muito rápido.
sabe? Sim. Não tem essa coisa que você não... É claro que você tá olhando pra pessoa e tal, mas acho que agora que a gente tá nesse lugar, eu tô começando a me acostumar, mas eu sinto muita falta, as nossas reuniões ficaram muito mais rápidas, sabe? E tinha uma coisa também da reunião ser longa, porque tinha muita coisa para resolver, mas a gente também Sim. gostava de estar junto. Tinha algumas coisas que dizia respeito aos nossos rituais de reuniões, assim. Uhum. Então eu acho que nesse virtual essa coisa a gente objetiva muito mais, assim, vamos resolver isso. Falou tudo. Foi, galera, sabe? Tipo, beijo, saudades, é isso. E tem processos e processos também, né? Assim, tem aspectos do humano que o virtual nunca vai substituir, saca? É, Com certeza, né? E aí, sei lá, eu acho que a coisa da companhia estar junta faz bem também, né? Porque vocês vão faz estar muito juntos em bem. cena, tipo. É. em- Tem alguma coisa que você falou aí também da questão da reunião longa, que pelo menos é um processo que eu vivi várias vezes nas nossas reuniões, assim, que essa questão de você decidir pelo consenso, você muda de ideia. Já teve Uhum. reuniões do Circunato que eu, tipo assim, tudo que eu falei, depois eu discordei, sabe? Então, e eu acho que isso às vezes demanda tempo, sabe? De você, tipo, falar a sua ideia, ouvir outras posições, ter um tempo, tipo, para escutar, tipo, pensar um pouco sobre isso, e aí, tipo, chegar em outro lugar. E eu acho que o consenso, ele é uma construção delicada. Então, talvez por isso que ele precise desse tempo, assim, sabe? Sim. E Então, é sensacional, né? Porque não tem. Assim, algumas questões são sim e não e pronto, e outras questões são muito mais complexas, envolvem várias camadas, e outras envolvem coisas emocionais e ligações de cada pessoa com a questão em si, né? Então, é. não é tudo que dá pra resolver com 10 áudios no WhatsApp, não é? É. Aí eu Mas para as olhei coisas assim. práticas, saca? Teve alguns debates, assim, que, tipo, que eu às vezes me sinto me perdendo nos áudios do WhatsApp, sabe? Tipo, teve um dia que eu até tava discutindo um negócio com o Rafa, teve uma hora que eu estava assim, Rafa, eu já tô muito confusa, sabe? Tipo, porque, sabe? Porque, tipo, aquela coisa, tem um tempo que você recebe o áudio, aí você tava numa ideia, e aí a coisa muda, não sei. Bom, eu acho que eu tenho que me adaptar, né? Dado a situação atual, mas não é muito fácil. Agora não é muito mais uma questão de escolha, né? Tipo É, assim, de jeito nenhum. incorpore as paradas de internet na vida ou nada, assim, Ou, tipo. ou fique no seu mundinho ali. E aí, o que que vocês veem agora, esquecendo um pouco todo o cenário atual de pandemia e tal, o que que vocês veem como companhia para os próximos 5, 10 anos, assim, o futuro do Circo no Ato? Tem vontades aí, sonhos? Cara, eu acho que a gente. É muito louco essa pergunta, assim. Porque eu acho que a gente tava. A gente estava muito próximo de viver mudanças na forma que a companhia operava. Eu acho que a gente estava entendendo que tinha alguma coisa depois desses 7 anos que deveria mudar. E aí a gente teve muitas conversas. O início desse ano, a nossa volta, assim, a gente teve. A última semana pré-quarentena, a gente teve várias conversas. Assim. E bem nessa hora que eu acho que a coisa ia se transformar para algum lugar que eu não sei, que eu acho que a gente ia descobrir junto, entrou a quarentena. E aí, na quarentena, a gente até agora esse espaço soou muito estranho pra gente refletir, sabe, sobre que mudança é essa. A gente com esse hábito tão grande que a gente tem de estar junto, de olhar no olho, de se tocar, de Uhum. sacanear, sabe? Tipo, então decidir algumas coisas tão pesadas pelo virtual, isso talvez aconteça, mas ainda tá um pouco nebuloso. O nosso plano antes do caos era fazer a circulação da Europa Da desse Europa? ano. A gente tinha um projeto, a gente tem um projeto do Imerecendo, que a gente ganhou em Imerecendo no ano passado, e ia realizar esse projeto e começar a partir para um projeto novo, assim. Esse era mais ou menos o nosso plano. E agora a gente está meio tudo suspenso, assim, tudo meio sem saber.
Eu acho que não tem como. A gente já tava para viver um momento de mudança, e eu acho que não tem como sair desse momento sem mudar, né? Tipo, esse momento Sim. impôs muitas coisas, assim. Então eu acho que o circunato muda. Essa talvez seja a única coisa que eu sei te responder, é que as coisas vão mudar, assim. Mas eu acho, eu acredito que a gente é capaz de mudar as coisas se cuidando e tentando entender no consenso e respeitando os lugares. A gente se gosta muito. Eu acho que isso é muito importante, né, para manter a companhia, para manter as É a coisas. base, né? Acho que é a fundação, né? É. E vem outros espetáculos aí pela frente. Tinha uma parada que ia rolar, não tinha um processo de criação que vocês estavam pensando em começar. Isso, a gente, mais do que entender que processo é esse, a gente estava entendendo que a nossa relação com o assalto alto já estava com o assalto alto com o cabaré, que são os processos que a gente circulou os últimos 3 anos, 4 anos, já estava um pouco, deu, precisamos viver outras coisas, sabe? A gente já Uhum. estava chegando muito nesse lugar. É, então eu acho que sim, tem um desejo de uma nova produção aí. Mas a coisa está se formando. Ainda não é muito claro exatamente o que Sim. vai acontecer, assim. Tem movimentos bonitos se formando, tem pessoas se encontrando em outros lugares. Então, pouco a pouco, diríamos assim. O que a gente tem concretamente, que a gente não sabe como vai resolver, é que a gente tem um projeto do Iberecena de uma coprodução que é a gente com uma companhia de portagem no trapézio da Espanha. Hum. E a gente não sabe muito bem como vai ser isso, tá? Bem misterioso, assim. A gente foi Mas por muito. não vai ser adiado junto com as outras coisas? Já foi adiado, mas tem uma questão do Berecena de que tem, até o momento, tinha que ser realizado esse ano. E Tá, saquei. isso. Cara, não sei se a Europa vai deixar a gente entrar esse ano, entendeu? O caos, como Uhum. a forma que tá o Brasil, sabe? Não sei se faz sentido, acho que. Não sei, são muitas coisas, são muitas questões. Então esse tá meio suspenso. Não sabemos. Sim. A vida tá bem misteriosa, é aquele negócio. É a semana, assim. É, um Não ponto de sei. cada vez. Mas Um bom, tem ponto de cada bastante vez. ano pela frente ainda, né? É, A gente não, tá aí acho que. chegando na metade, vamos ver. Vamos ver o que vai rolar. E uma coisa, de todas essas andanças e coisas que você viu, tem um espetáculo em especial que te marcou de alguma forma, que você... Eu várias vezes pergunto um espetáculo para as pessoas. Se você tivesse que Um escolher um espe- espetáculo só, um espetáculo. Ai, teve um espetáculo que a gente viu na Bélgica que, que eles tinham uma pesquisa com. Era com violão. Eles tinham era uma companhia francesa que tinha a própria lona e eles tinham uma pesquisa com violão. Eles todos tocavam violão, todos eram hum, ótimos acróbatas e tocavam violão. E eles tinham umas pesquisas de subir no violão, de se empilhar, de empilhar o violão, sabe? Um violão em cima do outro. E não sei. Eu acho que muitos espetáculos me marcaram. Mas quando você fala, esse espetáculo vem muito. E a primeira vez que eu vi o espetáculo do Magda Clan, isso foi no Brasil, foi na Cidade de Deus, no primeiro Festival Internacional. Eu acho que foi alguma coisa que me arrebatou para querer fazer circo, assim. Até porque tinha a questão da portagem, né? Eu já tinha um interesse muito grande na portagem e eles têm uma super pesquisa de portagem. massa. Então eu fiquei encantada quando eu vi o Magda Clan. Esse foi um espetáculo muito muito marcante, assim. Tanto que quando a gente foi a gente ficou um tempo na lona deles, na Itália, como 10 dias numa outra circulação. E foi assim, a gente tava, eu não estava acreditando. Falei, gente, a gente tá na lona deles, sabe? Que legal. Era tipo, Massa. Você lembra o nome da companhia cara, eu não do vou. violão? Cara, eu não consigo. Eu não vou lembrar. Eles estavam no festival. Ai, o Rafa não tá aí, né? O Rafa podia ser minha esperança. A gente pode 2000. perguntar pra ele depois e a gente coloca na. A gente coloca. Mas esse festival eu, assim, com o tempo eu consigo até achar o teaser. Porque eu lembro que na época eu fiquei tão chocada que eu mandei para uns amigos meus, ainda mais para amigo músico,
porque o nível de musicalidade deles e de acrobacia era muito, muito alto, sabe? Que massa. Então, eu consigo, com certeza eu consigo. Se até um amigo que eu mandei que eu consigo pegar o link e Ah, vou show. passar. Depois manda o link na descrição. Eu fiquei super curioso, inclusive. Não, esse espetáculo é incrível, assim. Eu achei incrível esse espetáculo. Mas E são também, muito, né? Você vê coisas, você viajando tanto festival, você vê umas coisas incríveis. Tinha um na Bélgica que tinha como chama? Um guindaste, tinha aquele negócio que tipo que pega pra colocar no navio. Como chama aquilo? É guindaste? tipo, acho que um guindaste, sim. Cara, eles tinham um guindaste, era um espetáculo de aéreo, tinham duas, tinha uma corda, um trapézio, uma cantora e uma contorcionista. Eram só Ah, mulheres. Era muito foda esse espetáculo, no mesmo festival. E eles tinham um guindaste em cena. E o guindaste rodava. E eu ficava assim, gente, que isso? Eles têm um guindaste. Como assim? que viagem, né? É. O trend do guindaste, porque quando a Laura veio aqui no Papo de Circo ao Vivo, ela falou de um espetáculo de um cara que dançava com guindaste. Ah, é? E aí o guindaste ia se movendo, ele subia no guindaste. Depois eu vi o vídeo, achei mó viagem, assim, tipo, eles penduram no guindaste, o guindaste vai rodando, tipo. Ela se pendura no trapézio e o guindaste roda. Cara, a roda, o tamanho da roda que fazia pra assistir o espetáculo deles era uma coisa assim Gigantesco, assim. surreal, assim, por causa também da amplitude do. E ela tinha umas viagens de fazer umas entradas no chão e voltar, assim, era muito surpreendente. Esse festival, que é o mesmo do violão, ele tinha uns espetáculos muito surpreendentes. Eles tinham um de um cara que ele tipo, se envolvia com muitos colchões, assim, e ele se jogava de 5 metros de altura. Ah, Tipo, se jogava, assim. Ele tinha uma super proteção. Mas, assim, meio que o espetáculo inteiro era ele subindo a escada. E essa parte, pra mim, particularmente, foi muito chato. Porque tava em holandês, eu não entendia porra nenhuma. E ele ficava subindo a escada. E aí ele chegava lá em cima e se jogava pra trás, assim. E tipo, ele em tinha queda livre, assim. queda livre. Ele tinha construído uma estrutura que ele sabia que ele ia passar bem por isso, sabe? Hum, Impressionante, que eu fiquei onda. chocada. Sim. É. Não, Mas e eu essa queria coisa ver do muito entender o guindaste. trecho, eu não entendi nada do trecho. Ah, boto fé. Eu nunca ia imaginar que existiria mais de um espetáculo com um guindaste em cena, saca? Tipo. E uma outra coisa é um Quanto livro. curso? Um livro. é, Não precisa ter relação com o circo, obviamente, né? Não precisa Senão nossas ter. escolhas ficam muito limitadas hoje. Eu tô lendo um livro agora que chama Rumo a uma Estação Lenin. Que minha formação, minha graduação é em economia, né? E eu tenho. Eu me interesso por esses tipos de organizações sociais que estabelecemos. E esse livro, ele faz um pouco uma narrativa de como a história começou a ser como se começou a dar uma olhada para a história e refletir sobre, depois que o capitalismo foi instaurado, a se refletir como a gente se organizaria. E eu tô lendo ele, então acho que por isso que ele me veio na cabeça. Na verdade, essa questão de quarentena, a gente começou a fazer um grupo de leitura na minha Aham. família. E aí ele foi o livro da vez. E eu tô achando muito interessante, assim, como um olhar sobre o marxismo, um olhar sobre como ele foi construído. Massa. É, nossa, eu acho que a gente vai viver para ver a mudança aí da moeda global, do dólar para alguma outra coisa. Normalmente as moedas duram cento e poucos anos, né? Já viu essa parada? Ah, é? Nunca tinha visto algo tão Tipo, preciso assim. antes do dólar tinha lá, eu não vou lembrar o nome das moedas, mas assim, desde a Grécia, tipo, qual que era a moeda dominante na sociedade humana, sabe? Aham. E agora a gente tá chegando no fim da contagem pro dólar e sei lá, né? Tem, Eu enfim, acho que a várias gente. paradas. Eu acho que eu espero que a gente veja muita mudança. Mudanças boas, mas de verdade, eu espero. Sim. É, acho que a gente não pode perder a esperança, né? É. Carol, obrigado demais pela presença Pô, por aqui. Muito massa muito trocar ideia obrigada. contigo. Muito, muito obrigada. Adorei. Entendi esse novo recurso. Eu moro com uma pessoa que trabalha que também é digital influencer. Ela tem uma organização que chama Por Favor Menos Lixo. Aliás, eu super recomendo.
Que é como maneiro. reduzir sua produção de lixo em casa. Ela dá várias dicas Legal. incríveis. E eu sempre ela faz live. Aí eu sempre fico quietinha assim nas lives, olhando. E também. Aí fui contar pra ela quando a gente marcou. Eu falei, amiga, eu vou fazer uma live. Ela aí. Foi muito É, pô, bom. aproveita agora. Tipo, é super É fácil de uma usar, né? E é super legal. super fácil, super Ainda divertido. vou chamar Obrigada, todas as amigo. pessoas do Circo no Ato para participarem aqui. Então, fala É pra galera já ótimo, ir se porque tem muito preparando. assunto. E cada um Sim, pega num tema. total. Obrigada, amigo. Muito obrigada pelo convite. Adorei o papo. Foi muito bom. Prazerzaço. Super. Muitos beijos. E se cuidem, você e todo mundo. E valeu pra galera que chegou aí também. E tava junto com a gente. Depois esse papo vai pro YouTube também. Beijo.